E se a próxima geração de edifícios super eficientes não fosse projetada só por humanos, mas sim em parceria com uma inteligência artificial? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no projeto de um arquiteto de IA e entender como ele está, de fato, redesenhando o futuro da construção sustentável. Olha só esse número. Quase 40% de toda a energia consumida no mundo vem da indústria da construção. É muita coisa. Isso quer dizer que os prédios onde a gente vive e trabalha são hoje uma das maiores fontes de emissão de carbono do planeta. E o grande desafio é que projetar um edifício que seja de fato sustentável é como montar um quebra-cabeça bem complexo, sabe? Com peças que parecem que não se encaixam. Por exemplo, janelas grandes são ótimas para ter luz natural, mas elas também podem superaquecer o ambiente, o que acaba aumentando o uso do ar-condicionado. É uma busca constante por esse equilíbrio perfeito entre ser eficiente e ser confortável. Mas, antes mesmo da IA começar a otimizar qualquer coisa, existe um primeiro grande obstáculo. Um problema meio invisível que acontece nos bastidores. Os diferentes programas de computador usados no projeto simplesmente não conversam direito entre si. Para entender isso, a gente precisa falar do BIM. Arquitetos e engenheiros usam essa tecnologia, que é basicamente uma maquete digital super detalhada, um gêmeo digital do edifício, que tem absolutamente todos os dados dele ali dentro. Então, é exatamente aí que a comunicação começa a falhar. E isso cria o nosso primeiro grande desafio. O que acontece é que cada software, muitas vezes de empresas diferentes, tem seu próprio modelo de dados. Na prática, é como se eles falassem idiomas totalmente diferentes. O resultado? Toda vez que os dados são trocados de um programa para o outro, muita informação e muito do seu significado acabam se perdendo no caminho. É uma verdadeira confusão. A solução para essa bagunça toda é fascinante. A gente está falando das tecnologias da web semântica. Elas funcionam como um tipo de tradutor universal super inteligente. Elas não só movem os dados de um lado para o outro, mas de fato entendem o significado de cada informação, fazendo um mapeamento inteligente entre os diferentes programas. Certo, então, com os dados finalmente se entendendo, a gente encara um desafio que é talvez ainda maior, o problema da escolha infinita. Pensa só. Um projetista humano consegue explorar, no máximo, um punhado de opções de design. Mas e se houvesse uma forma muito melhor de procurar pela combinação perfeita, aquela ideal, no meio de tantas possibilidades? E é aqui que a solução se revela. Quando a gente combina esses dados, agora limpinhos e bem traduzidos, com o poder do aprendizado de máquina, nasce o que a gente pode chamar de arquiteto de IA. Essa IA segue um processo bem sofisticado para encontrar o projeto ideal. Primeiro, ela usa um modelo de previsão, como o CatBoost, para estimar com uma precisão altíssima o desempenho de milhares de opções de projeto. E depois, um algoritmo de otimização busca sem parar entre todas essas opções até achar a solução perfeita, aquela que equilibra todos os objetivos. E isso não é só teoria, não. Pesquisadores testaram essa abordagem exata num prédio público de verdade, um edifício de 5 andares lá em Wuhan, na China. E aqui está o pulo do gato. O sistema não se baseou só em dados brutos. Ele combinou o conhecimento prático de engenheiros e arquitetos com a capacidade de processamento da IA. E foi essa união que permitiu que ele alcançasse resultados realmente impressionantes. E os resultados? Bom, vamos a eles. Primeiro, uma redução de 32,2% no consumo total de energia do prédio. Segundo, uma queda de quase 49% nas emissões de carbono, considerando todo o ciclo de vida da construção. É quase metade. E para as pessoas que usam o prédio, uma melhoria de mais de 60% no conforto térmico. Na prática, isso significa menos calor no verão e menos frio no inverno. E por fim, 15% a menos daquele ofuscamento desconfortável causado pela luz do sol. Juntos, esses números não são só uma melhoria, eles representam uma transformação completa no desempenho do edifício. E o mais interessante é que a IA apontou exatamente o que mais importava para chegar nesses resultados. As 3 grandes chaves foram a orientação do prédio em relação ao sol, os materiais usados na parte de fora e, claro, as configurações do sistema de ar-condicionado. Então, o que tudo isso significa para o futuro da arquitetura e das nossas cidades? Isso mostra que, quando a gente resolve aquele problema inicial, o da tradução de dados, a gente abre as portas para o verdadeiro potencial da IA, permitindo criar edifícios que são muito mais sustentáveis do que jamais imaginamos. Esse processo todo oferece um modelo, um projeto, não apenas para um único prédio, mas para um futuro onde a tecnologia nos ajuda a construir, de verdade, um mundo mais verde.